Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa 22ª aula para o nono ano do ensino fundamental. Na aula de hoje a gente vai falar sobre um dos acontecimentos mais marcantes de toda a história, principalmente contemporânea da humanidade. A gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial e todos os desdobramentos que levaram para que uma Segunda Guerra Mundial acontecesse. Então observem aí. Antes da gente falar da Segunda Guerra Mundial, vamos falar um pouquinho sobre esse chamado período entre guerras, que é o período que vai compreender após o fim da Primeira Guerra e o início da Segunda Guerra, certo? O período entre guerras foi uma fase da história do século XX, que vai do final da Primeira Guerra Mundial até o início da Segunda Guerra Mundial, ou seja, entre 1918 e 1939. Este período foi marcado por vários acontecimentos mundiais, que são de extrema importância para entendermos a história mundial dos anos seguintes. E aí tem uma imagem de alguns acontecimentos desse período entre guerras, mas o que é de fato mais importante para a gente neste momento é falar sobre a ascensão dos regimes totalitários. Mas aí a gente vai ter nesse período entre guerras, diversos outros fatores. Vai ter a crise de 29, ou a Grande Depressão, que é uma crise na Bolsa de Nova York que vai abalar a economia do mundo inteiro. Isso é um dos fatores, inclusive, que vai impulsionar o surgimento da Segunda Guerra Mundial, mas a gente vai focar um pouquinho nesses regimes totalitários. Observem. A gente já falou o que é o totalitarismo, o que é o autoritarismo, e agora a gente vai ver um pouco na prática de como funciona. Os regimes totalitários estão baseados num Estado centralizador, antidemocrático e autoritário. Esses governos surgiram após a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, em diversos países da Europa, a partir da crise do capitalismo e do liberalismo. E aí a gente tem alguns princípios desses regimes totalitários, que é o totalitarismo, o nacionalismo, o militarismo, o culto à força física, propaganda e manipulação ideológica e centralização do poder. E aí tem uma charge que mostra aí um possível ditador falando: repitam comigo, vivemos numa democracia, que é essa ideia de uma ilusão de que você está vivendo numa democracia, mas que na verdade é um regime totalitário. Inclusive, a democracia é uma das coisas combatidas por esses regimes totalitários, certo? Continuando, a gente vai ter dois principais regimes totalitários, que é o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Também vai ter o stalinismo na Rússia, lá na União Soviética, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o fascismo e o nazismo. Observe. Os fascistas ganham força na Itália sob a liderança de Benito Mussolini. Em 1922, ocorre a Marcha sobre Roma e os fascistas assumem o poder na Itália. A Itália não vai receber territórios após a Primeira Guerra Mundial, e aí vai ter uma grande crise no meio camponês e também operário, e aí Mussolini vai mandar prender e matar alguns opositores, além de praticar censura à imprensa e de tirar a Itália de crise. Então, o fascismo na Itália, esse movimento fascista, ele teve essa peculiaridade que foi tirar a Itália da crise pós Primeira Guerra Mundial, mas foi um regime extremamente de censura, de opressão, de totalitarismo, como a gente tem como característica. O segundo é o nazismo na Alemanha. Nas eleições parlamentares alemãs de 1930, o Partido Nacional Socialista nazista tornou-se o partido com maior representação no parlamento alemão. Em 1933, Adolf Hitler torna-se chanceler da Alemanha e começa a implantar o regime nazista na Alemanha e, futuramente, nos países ocupados. Então, em 1934, Hitler chega ao poder com a ideia de construir um império. Ele queria construir um grande império nazista. E aí havia muita propaganda nazista, controle da população, perseguição dos judeus, ciganos e de todos os opositores ao nazismo. Então vai ser um dos regimes totalitários mais característicos para a gente do que é o totalitarismo, que vai ser marcado por muita opressão, por muita censura, por muitas mortes também, perseguição aos opositores. Então vai ser um período bem tenso da nossa história mundial. E aí tem uma foto que vocês podem observar de Hitler ali dando tchauzinho em meio ao exército alemão em 1936, isso antes da Segunda Guerra começar,
certo? E Hitler vai ser um dos grandes protagonistas da Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, já que a gente viu um pouquinho desses regimes totalitários, vamos ver de fato a nossa Segunda Guerra Mundial. Observe. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito bélico que ocorreu na primeira metade do século XX. Envolveu mais de 70 nações, opondo os aliados às potências do eixo. Então a gente vai ter os aliados versus o eixo. A guerra teve início em 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia pela Alemanha e as subsequentes declarações de guerra da França e da Grã-Bretanha, estendendo-se até 2 de setembro de 1945, que foi quando oficialmente a guerra teve fim. E aí tem uma foto do dia 1º de setembro de 1939, que é os alemães derrubando a fronteira da Polônia, que é quando tem de fato início a Segunda Guerra Mundial. Esta guerra mobilizou mais de 100 milhões de militares e acarretou a morte de aproximadamente 70 milhões de pessoas, aproximadamente 2% da população mundial da época. A maior parte dessas pessoas que foram mortas foram os civis. É considerado o maior e mais sangrento conflito de toda a história da humanidade. As principais nações que lutaram pelo eixo foram a Itália, o Japão e a Alemanha versus os aliados, que era a França, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a União Soviética, certo? Novamente vai ter essa participação dos Estados Unidos, mas que ele vai entrar bem depois da guerra começar, já que a guerra basicamente era concentrada nos países do continente europeu, às vezes se alastrava para os continentes asiáticos e africano. Então, o continente americano, a exemplo dos Estados Unidos, vai entrar na guerra já posteriormente. E o Brasil também vai ter uma participação na guerra ao lado dos aliados. A gente já viu nas outras aulas que o Brasil teve a participação efetiva, além de enviar soldados para lutar na guerra, eles também faziam a produção da borracha para auxiliar os Estados Unidos na fabricação de armamentos. Continuando, causas. A causa direta e imediata que levou ao início da Segunda Guerra Mundial foi o expansionismo da Alemanha nazista. Como eu falei, o Hitler vai ser o grande protagonista dessa guerra. Quando Hitler assumiu o poder da Alemanha, em 1933, ele iniciou um projeto de recuperação econômica e um programa de doutrinação da população. O nazismo promoveu uma verdadeira campanha de difamação e perseguição, sobretudo contra os judeus, social-democratas e comunistas. A gente vai ter 3 principais fases na guerra, que é o expansionismo alemão, que vai ser os primeiros anos da guerra, onde a Alemanha vai conseguir ter uma expansão muito grande, através do uso da Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, que basicamente era uma guerra que consistia em rapidamente ocupar um território. Então vinham os tanques de guerra atrás detonando, vinham as bombas que os aviões jogavam, depois os soldados, então era a chamada Guerra Relâmpago. Aí vai ter a recuperação aliada, que é dos países dos aliados, que vão ter uma recuperação, e essa recuperação vai ser marcante principalmente pela derrota alemã em Stalingrado, que vai ser uma das batalhas mais marcantes de toda a guerra. Depois, quem tiver oportunidade pode dar uma pesquisadinha sobre. E por último, a derrota do eixo, que vai ter a culminância com o suicídio de Hitler, certo? Dentro da Segunda Guerra Mundial, a gente também vai ter um dos acontecimentos mais trágicos de toda a humanidade, que é o Holocausto. Observe. Holocausto é o nome que se dá para o genocídio cometido pelos nazistas ao longo da Segunda Guerra Mundial e que vitimou aproximadamente 6 milhões de pessoas, entre judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, deficientes físicos e mentais, opositores políticos e etc. De toda forma, o grupo mais vitimado no Holocausto foi o dos judeus. E aí tem uma foto de crianças órfãs presas em campos de concentração na Rússia. Eles eram mantidos em campos de concentração, obrigados a trabalhar, a produzir, e muitos deles eram exterminados, sejam nas câmaras de gás, sejam no extermínio a tiro livre, a queima-roupa. Então, foi um momento muito trágico de toda a história. Eu deixo, inclusive, como sugestão vocês assistirem o filme O Menino de Pijama Listrado, que é um filme que retrata um pouco desse holocausto judeu, alemão, contra os judeus. Continuando.
Aí vai ter outro acontecimento muito marcante dessa Segunda Guerra Mundial, que vai ser o uso da primeira bomba atômica da história da humanidade. Então, em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram a primeira bomba da história contra um alvo, que foi a cidade de Hiroshima. Além do bombardeio na cidade de Hiroshima, a gente também vai ter o lançamento da bomba na cidade de Nagasaki, que é outra cidade alemã, certo? Continuando. Como que esse conflito chega ao fim? O dia D, realizado em 6 de julho de 1944, abriu uma nova fase de guerra dos aliados contra os nazistas e aumentou a pressão sobre os alemães. Em 1945, os aliados entraram em território alemão e Berlim, a capital do país, foi conquistada em abril. Adolf Hitler cometeu suicídio e, em maio de 1945, a Alemanha rendeu-se. No Pacífico, porém, a contenda continuaria, então mesmo depois da Alemanha se render, a guerra continuou entre Estados Unidos e Japão. Em 2 de setembro de 1945, os japoneses assinaram a rendição e colocaram fim na Segunda Guerra Mundial. Então a Segunda Guerra Mundial de fato tem fim quando os alemães se rendem aos Estados Unidos e aí acaba todo o conflito mundial. Certo? Então, para a gente entender um pouco sobre essa fase da Segunda Guerra Mundial, do período entre guerras, vamos fazer 2 questões rapidinho. Observem. 1. O nazismo alemão e fascismo italiano tinham amplo apoio popular. Algumas frases de efeito eram repetidas publicamente pela população. Veja: acredita, obedece, luta. Quem tem aço tem pão, mais canhão, menos manteiga. Nada jamais foi ganho na história sem derramamento de sangue. A liberdade é um cadáver em putrefação. Dentre as alternativas abaixo, qual delas apresenta uma característica combatida pelo totalitarismo, ou seja, uma característica que o regime totalitário combatia? Letra A, o militarismo. B, a democracia. C, o nacionalismo. Ou D, o autoritarismo. Então a resposta certa é a letra B. Uma dessas características que era combatida pelos regimes era a democracia. Afinal, o militarismo ajudava, o nacionalismo ajudava mais ainda e o autoritarismo era baseado no que eles se pregavam a fazer, certo? Segunda questão, observem. A Segunda Guerra Mundial, que se estendeu de 1939 a 1945, se diferenciou de todas as guerras ocorridas em tempos passados, configurando um novo tipo de conflito, uma guerra total. Corroboram tal afirmativa o fato de aquele conflito ter 1. Envolvido um número nunca visto de países e continentes. 2. Promovido uma mobilização total de recursos humanos e materiais. 3. Aumentado o apelo ao trabalho feminino nos países aliados. E 4. Acelerado o crescimento tecnológico que vinha se desenvolvendo desde o final da Primeira Guerra Mundial. Então, assinale a alternativa correta. Quais afirmações estão corretas dessas 4 que estão aí? Então, a alternativa correta é a letra D. Todas essas 4 afirmações estão corretas, certo? Então, a Segunda Guerra Mundial teve essa característica de ter um conflito global, porque ele envolveu um número de países que nunca tinha se visto em outra guerra, como a exemplo da Primeira Guerra Mundial. A gente vai ter um uso de recursos naturais muito grande, a exemplo do látex, que era extraído aqui da Amazônia e enviado para os países aliados no período da guerra. A gente vai ter um aceleramento do crescimento tecnológico, uso de aviões, de bombas, de tanques de guerra, então de armas que não tinham sido usadas na Primeira Guerra Mundial, então vai ser um aceleramento muito grande, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender os nossos objetivos da aula. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acesse a plataforma do Eduque no site da Secretaria e a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima!